sou Tainara Queiroz, eu sou estudante de Engenharia Elétrica da UPE, a Universidade Estadual de Pernambuco, e sou integrante do Senge Jovem lá no meu estado. Então, eu sou já do diretório acadêmico da minha universidade e isso nos deixa numa relação estreita com o sindicato, que é uma coisa importante, esse intermédio, né, entre o movimento estudantil e o movimento sindical. Então, a gente já dentro do movimento estudantil já pensa em como a gente organizar os estudantes para, depois que sair da universidade, já terem condições de lutar pelos seus direitos lá fora. Então, fazer a passagem, né, das lutas estudantis para as lutas sindicais. Então, essa participação ativa no movimento estudantil me fez chegar a essa participação no sindical. Então, foi uma iniciativa que partiu dos próprios estudantes para o sindicato? Mas não só isso, porque a gente antes não tinha essa participação no sindicato. Primeiro teve essa abertura também do sindicato, da FICENGE, essa iniciativa de fundar o Senge Jovens, que é uma coisa importante que a gente está parabenizando desde o início dessa iniciativa. E aí a gente já procurava contato com o sindicato lá em Pernambuco e a partir dessa iniciativa a gente conseguiu se inserir ainda mais nessa participação sindical a partir do Senge Jovem. Então, se a gente prestar atenção na evolução das lutas da classe trabalhadora no país, a gente percebe que em todos os momentos onde os sindicatos estiveram organizados e estavam lutando efetivamente pelos direitos dos trabalhadores, houve conquistas. E onde arrefeceu essa luta, a gente também perdeu as conquistas que chegaram a ser conseguidas com muito esforço. Então, participar da luta sindical é uma coisa que não parte só de defesas ideológicas, mas é da vida prática do trabalhador. Então, a participação no movimento sindical é uma necessidade para quem está entrando aí no processo de produção. Então, a gente convida na UPE, a gente faz isso todos os dias, e já que isso vai passar nacionalmente, a gente convida todos os estudantes do Brasil a se integrarem a essa iniciativa da FICENGE de participar dos sindicatos, e é um sindicato de esquerda que luta, de fato, pelos direitos da classe. Então, esse convite está aberto para todos os estudantes do Brasil. Nesse mesmo sentido, todas essas lutas que houve no Brasil, as mulheres também tiveram uma participação muito grande. Então, se a gente pegar, por exemplo, o próprio Dia do Trabalhador, foi uma conquista também da mulher. Então, o Dia da Mulher foi conseguido com muita luta. Se a gente pegar Clara Zetkin, lá na União Soviética, então foi uma conquista, o Dia da Mulher. Não é uma coisa que a gente, de repente, apareceu no calendário, ou que os homens deram para a gente, foi uma luta. Então, a ocupação desse espaço pela mulher, que nós somos a maioria da sociedade, então a gente sente falta, às vezes, de nós sermos também a maioria, ocuparmos um espaço igual ao dos homens na luta sindical, e bem como nas fábricas, na produção, de fato, no nosso país. Então, esse esforço por garantir o espaço da mulher é uma coisa que não vai ser dada. A gente costuma discutir lá no movimento estudantil que o grau de emancipação de uma sociedade tem a ver com o grau de emancipação da mulher dentro dessa sociedade. Então, se a gente não faz um esforço para emancipar a mulher no país, para emancipar a mulher dentro da nossa própria classe, então a gente vai estar retrocedendo nessas conquistas, porque a gente vive numa sociedade baseada no lucro, baseada na competição. Então, se a gente não busca essa construção da sociedade fraterna, onde homens e mulheres convivem em pé de igualdade, a gente vai caminhar no sentido da neutralidade, e a neutralidade é boa para quem está no poder, e nós ainda não estamos. Então, a gente tem que fazer esse esforço, e no mesmo sentido que a gente está convocando os estudantes, convocando também as mulheres a ocuparem seu espaço nessa iniciativa de participar da luta sindical. Uma outra coisa que a gente discute, que para cada momento é necessário um número de forças diferente. Então, a gente vive um momento no Brasil de um governo progressista, onde a gente tem condições de estar nas ruas. Há um tempo atrás, se organizar era crime. Hoje a gente tem essa condição de se organizar. Então, a ditadura militar conseguiu afastar muito a juventude da luta com essa política do medo, do não se organizar, dessa criminalização do movimento social. Então, essas jornadas de junho agora tiveram uma importância grande na reorganização da juventude aqui no Brasil. E a gente percebe que o número de jovens ainda é pequeno, mas que a gente está conseguindo fazer esse trabalho de aumentar a participação da juventude nessas lutas. Então, é um momento de renovação, de necessidade de renovação. Então, se você pegar a grande maioria, como você falou, dos diretores de sindicatos, já estão próximos, inclusive, de se aposentar. Então, essa renovação é mais do que uma coisa natural. É uma coisa que a gente precisa ser uma renovação consciente, que a gente precisa chegar nas universidades, conversar. Essa formação, portanto, do Senge Jovem é uma iniciativa que a gente precisa não somente parabenizar, mas apoiar e construir em conjunto,
porque os estudantes que estão agora na universidade vão ser os próximos diretores do sindicato. Então, por isso que o convite é bastante importante, isso não é uma coisa que a gente não é qualquer informe, é um informe que está sendo criado um movimento nacional de renovação do movimento sindical no Brasil, e a gente precisa, principalmente a juventude, se integrar nesse processo de renovação, porque, justamente no sentido que eu falei antes, se a gente não constrói essa luta sindical, a gente acaba perdendo os nossos direitos. Então, a juventude está no momento agora de se colocar como protagonista nesse processo de renovação e pegar o sindicato com as próprias mãos. O momento da sociedade permite mais diálogo, permite mais debate. Então, naturalmente, coisas que antes eram tabus de ser discutidos, hoje em dia a gente discute com muito mais tranquilidade. Então, a gente percebe nas plenárias do sindicato que temáticas como a da mulher, temáticas como de gênero, ainda são difíceis de ser discutidas. Ainda existe um tabu, porque é uma geração que não passou por essa discussão na sala de aula, não passou por essa discussão dentro do movimento estudantil. E nós, a gente até brinca que o que ainda é tabu aqui nas reuniões, às vezes, para a gente já está por demais superado. Porque é um debate que a gente já esgotou de tanto que discute. Posso, por exemplo, a questão da mulher. A questão da mulher ainda é um tabu. Às vezes você está numa reunião com gente de geração anterior e você vê as pessoas saindo do debate quando começa a falar sobre mulher. Homens saindo do debate. Porque acha que é uma bobagem. Não, a mulher não já está aí, não já tem uma presidente que é mulher. Então, é um debate que é colocado como secundário, por exemplo. A questão de gênero. Não tem um espaço para discutir isso dentro de um congresso, por exemplo. Não tem espaço para discutir gênero. E se discute muito superficialmente. E se discute com uma dose de preconceito ainda. Então, essas pautas que surgem com uma força enorme, que a gente não pode mais nem tratar como minorias, que não são pautas minoritárias nem secundárias para a gente no movimento estudantil, tem que ser colocadas também como pautas que são importantíssimas de ser discutidas no movimento sindical. Então, essa renovação das pautas faz parte dessa renovação no momento político brasileiro, e por isso que a juventude se inserir nesse aspecto é importantíssimo, porque se a gente não se coloca, essa geração anterior dificilmente coloca da forma como precisa ser colocado, justamente por isso que eu coloquei ele. Não existiu, dentro do movimento estudantil, essa necessidade de discutir esses temas, que eles estavam discutindo a redemocratização do país, que era o momento deles. Agora a gente precisa avançar e aprofundar a democracia, que é o nosso momento.